Olá, está no ar o Momento MP, o podcast do Ministério Público de Santa Catarina, que sempre traz temas que aproximam o Ministério Público de você, da sociedade, da sua cidade, da sua vida. Neste episódio, vamos falar sobre os 35 anos de promulgação da nossa Constituição Estadual e também da publicação do livro Constituição do Estado de Santa Catarina, anotado com julgados da jurisdição constitucional catarinense. Está aqui para me acompanhar nessa conversa minha colega jornalista Silvia Pinter e também aqui na bancada o nosso subprocurador-geral de Justiça para Assuntos Institucionais, Paulo Antônio Locatelli. E também o coordenador do Centro de Apoio Operacional do Controle da Constitucionalidade, o procurador de Justiça, Mauri Roberto Viviani, e o desembargador João Henrique Blasi, que é membro do órgão especial e ex-presidente do Tribunal de Justiça de Santa Catarina. O Momento MP, o nosso podcast, está disponível nas plataformas de áudio, como, por exemplo, no Spotify. Ele também é possível ser assistido na íntegra, em vídeo, no nosso canal no YouTube. E, a partir de agora, sejam todos muito bem-vindos. Eu vou começar perguntando para o doutor Mauri Viviani se todo Estado tem realmente uma Constituição. Bem, inicialmente cumprimento a Marcela, cumprimento a Silvia, a equipe da Consul, e também, muito especialmente, o desembargador João Henrique Blasi e o Dr. Paulo Locatelli. Essa pergunta é muito interessante, porque pode ser que alguém desconheça o fato de termos uma Constituição em Santa Catarina. E todos os estados membros da federação têm sua Constituição. Seria talvez importante pontuarmos o porquê disto. É que o Estado brasileiro, ele tem uma forma federativa, e uma federação implica em descentralização político-administrativa. O que é isso? É que a União ela é um dos entes federativos, mas também nós temos os Estados-membros e temos os municípios, como os entes federativos do nosso país, e também o Distrito Federal. Cada ente federativo, por ser uma forma descentralizada, tem autonomia político-administrativa. E essa autonomia faz com que também todos os estados e também os municípios, o município não tem uma Constituição, ele tem uma lei orgânica, tenham então um regramento político-administrativo de cada ente federativo. Por isso que Santa Catarina tem a Constituição. Perfeito. Eu quero conversar um pouquinho com o doutor Blasi, desembargador. O senhor, antes de desembargador, o senhor esteve na Assembleia Legislativa por 4 mandatos consecutivos, né? Então, diante disso, a nossa Constituição Estadual ela foi promulgada no dia 6 de outubro de 1989. Certamente, ela se espelhou-se na Constituição Federal, que foi promulgada um ano antes, que a gente conhece como Constituição Cidadã, né? Qual é a principal diferença de uma e de outra? Bom, em primeiro lugar, eu quero assinalar a minha satisfação de estar aqui, evidenciar o nível de excepcional relacionamento que existe entre o Ministério Público e o Poder Judiciário de Santa Catarina, e uma satisfação comparecer aqui ao lado do Dr. Locatelli, Dr. Viviani, para podermos discutir um assunto que é oportuno. Afinal de contas, estamos comemorando agora o aniversário de promulgação da Constituição do Estado. Eu tive a honra de ser deputado estadual por 4 mandatos, mas, lamentavelmente, não tive a condição de ser membro da Constituinte. Eu entrei 2 legislaturas após a Constituinte. Mas me lembro bem que começou um clima de muita discussão, uma primeira controvérsia que foi em torno de quem presidiria a Constituinte estadual. O presidente da Assembleia de então entendia que devesse ser atribuição dele, mas acabou vencido e a maioria dos deputados entendeu de eleger um outro deputado que não o presidente da Assembleia para ser o presidente da Assembleia Constituinte, que trabalhou denodadamente por um longo período, de forma muito democrática, ouvindo a todas as entidades. O Judiciário, por exemplo, se fez presente por intermédio do Dr. Paulo Galotti, que era, à época, presidente da Associação dos Magistrados, e aí fazia, então, uma interlocução. Isso foi feito com os vários segmentos da sociedade civil, de sorte que, em novembro de 1989, nós tivemos a promulgação de uma carta, naturalmente espelhada na Constituição Federal, mas também tendo presentes as peculiaridades, as singularidades do Estado de Santa Catarina.
Locatelli, nós estamos lançando a segunda edição do livro aqui. Para quem acompanha a gente pelo vídeo, né, pelo YouTube, eu vou mostrar aqui a capa. Para você que está só ouvindo a gente no podcast, é um livro assim totalmente repaginado. Tem inclusive aqui a primeira versão. Qual é a diferença, doutor Locatelli, entre uma e outra edição? Vou levantar um pouquinho mais aqui. Quem está assistindo no YouTube vai ver. Quem não está só ouvindo pode saber que são duas publicações até bem diferentes. Eu estou sentindo aqui o peso, né, da mais nova. Ela foi, digamos, robustada, podemos dizer assim? Bem, cumprimentando a todos que estão aqui na mesa, Silvia, Marcela, doutor Mauri, doutor Blasi, uma honra estar aqui ao seu lado. Ter a oportunidade de participar mais uma vez, né, do Momento MP, de um tema tão importante. E celebrando a nossa Constituição Estadual. A diferença de peso, de conteúdo, é em razão do aperfeiçoamento constante, que não só a própria Constituição do Estado de Santa Catarina tem pelos deputados, mas também por esse controle da constitucionalidade exercido por todos aqueles que podem ajuizar as ações diretas de inconstitucionalidade e também do Poder Judiciário, né, que é, como diz na capa aqui, a jurisdição constitucional catarinense. Então, essa vamos dizer assim, sobrecarga agora, esse aumento de páginas, mostra justamente o trabalho de todos, né, os poderes atuando no melhoramento, no aperfeiçoamento da nossa legislação. O doutor Blas estava falando da diferença, na pergunta da Silvia, da diferença da Constituição Estadual frente à federal. Deve ter sido difícil, sempre falei muito até na época com alguns constituintes, com o próprio meu pai que participou, que a dificuldade maior era respeitar os limites impostos pela Constituição Federal, que não podia sair daquilo, e trabalhar questões administrativas, políticas, alguns direitos sociais fundamentais que estavam como a Constituição Federal era a Constituição Cidadã, havia uma enxurrada de busca de cada vez mais entidades, sindicatos, associações, solidificarem, consolidarem seus direitos, as suas prerrogativas, né? Então foi um momento único, um país saindo, né, de uma ditadura há pouco tempo, e cada vez mais as entidades não governamentais se estruturando, aprendendo a trabalhar com essa liberdade. Então foi algo bem interessante. E aqui para constar, doutor Mauri deve saber disso, isso sempre é uma pergunta que é diferencial em Santa Catarina nos concursos públicos, desembargador Blasi, é que Santa Catarina talvez seja o único, talvez o Pará também tenha, que a Constituição Estadual garante, dá legitimidade, atribuição ao promotor de justiça poder ajuizar as ações diretas de inconstitucionalidade em relação a ato normativo municipal. E isso mostra a confiança, a credibilidade da instituição e a confiança do Parlamento Estadual em conceder isso a todo e qualquer membro do Ministério Público que atua capilarizado em toda a comarca. Não é só o Procurador-Geral de Justiça que tem essa atribuição, ele tem para outra esfera, mas isso é algo assim que a gente merece destacar. E antes da gente dar continuidade, eu acho que era legal para o nosso ouvinte, o que é uma ADI? Ação Direta de Inconstitucionalidade, doutor Maurício, se o senhor pudesse explicar de uma forma simples. É uma ação própria do controle concentrado. O que é o controle concentrado? É quando um tribunal específico tem a incumbência de zelar pela Constituição em face das leis que são editadas no nosso caso, Estado. Então, para o ordenamento jurídico ser rígido, ele tem que ser coerente e não pode ter distinções entre as leis com a Constituição. Não pode haver uma dissonância. Então, o controle de constitucionalidade por uma ação direta é quando ele busca adaptar uma norma, verificar a adaptação dela à Constituição. A Constituição é a matriz. E uma lei, quando ela é dissonante à Constituição, ela ocasiona um dano em todo o sistema. Então, o controle de constitucionalidade também é bom a gente enfatizar que não é uma reprimenda, né, desembargador Blasi, não é uma reprimenda àquele que editou a lei, seja a Assembleia Legislativa, seja o município, ou seja a própria União pelo Congresso Nacional. É apenas um exercício, uma forma, pela gravidade que é a dissonância de uma lei com a Constituição, de tentar cada vez mais aperfeiçoar a produção legislativa para que não haja essa ruptura. E nesse caso, cada instituição cumpre o seu papel. O Parlamento livremente na elaboração da lei.
o Ministério Público com a sua função de fiscal da lei para ver a adequação da lei à Constituição. E o Judiciário é que vai dizer se realmente há ou não há essa inconstitucionalidade. Marcela, antes da tua pergunta, só com um complemento, que a gente está trabalhando muito aqui o Ministério Público enquanto autor, proponente. Isso. Em todas as constituições, na nossa lei orgânica, há a previsão de que se outro legitimado ingressa com essa ADI, nós, Ministério Público, sempre vamos atuar como custo iuris ou fiscal da lei. Quais são esses legitimados? Vamos lá, Mauri, isso é contigo. Na área estadual, né, nós temos legitimados o governador do estado, a Assembleia, ou 1/4 da Assembleia Legislativa, temos os prefeitos municipais também, temos diversas elencados na Constituição, quem pode fazer isso? O Conselho Seccional da OAB. O Conselho da OAB é um dos legitimados. Então, no caso que as entidades também de federação e confederações em nível estadual, e é uma amplitude de legitimados. Nos municípios, existe uma legitimação, mas só de acordo com cada município. Então, para as leis municipais, um prefeito, por exemplo, ele é legitimado só para as leis daquele município. O promotor de justiça também para os municípios que fazem parte da comarca em que ele exerce as funções do Ministério Público. Então, há um rol de legitimados, a Constituição de 88 e, por sua vez, a Constituição de Santa Catarina, de 89, ampliou o rol anterior de legitimados. Então, é um grande número que pode mover uma ação perante o órgão especial do tribunal. Este mover a ação, da pergunta anterior, a ação direta de inconstitucionalidade é quando um dos legitimados ingressa com essa ação e pede ao judiciário que ele verifique, num processo hermenêutico de interpretação, se aquele texto, por isso que se diz que é uma concentrado, porque é num tribunal, né? E também em abstrato, porque não é num caso concreto a constitucionalidade a ser apreciada. Nos outros casos, pode-se apreciar em casos específicos, fáticos. Mas no caso do controle por ADI, ação direta de inconstitucionalidade, é a lei na sua expressão abstrata, em face também da Constituição na sua expressão abstrata. Eu gostava muito da explicação do Dr. Brandão, ainda meio acadêmico, que, imaginando aqui o microfone como se fosse uma luminária, ele sempre dizia que o controle por meio da ação civil pública, né, você acabava retirando aquele caso concreto do foco daquela lei. E o controle por ADI, você simplesmente apagava aquela luz. Desembargador, o senhor faz parte lá do órgão especial, né? Como é Sim. que são julgadas essas ADIs, que é o chamado controle concentrado? O que isso significa e como é que ele funciona na prática? Bom, vamos lá. O órgão especial ele é integrado por 25 desembargadores dos 96 que integram o nosso tribunal. Metade dele é composta por antiguidade e a outra metade por eleição. Portanto, é uma representação fidedigna do universo dos atuais 96 desembargadores. Dentre as atribuições ou as competências, como se diz, do órgão especial, uma delas é a de julgar as ações diretas de inconstitucionalidade, em relação às quais há uma lei estadual que determina a sua forma de tramitação. A petição inicial, eventualmente se houver pedido de liminar ou de uma medida cautelar. Prazos, define toda essa ritualística é definida por uma lei estadual. Então, o Tribunal de Justiça, pelo seu órgão especial, recebendo uma ação direta de inconstitucionalidade, proposta por qualquer um desses entes legitimados, ele examina, é distribuído a um relator. Esse relator pede pauta, leva para julgamento e será julgado inconstitucional se a maioria dos desembargadores entender que aquele dispositivo que está sendo questionado afronta a Constituição do Estado. Nesse livro, então, que nós vamos lançar, quais são os principais temas considerados inconstitucionais que, sei lá, um operador do direito ou um interessado vai encontrar? Pela minha convivência no órgão especial, eu diria que hoje, e de algum tempo para cá, são duas questões que constituem a maioria das ações diretas de inconstitucionalidade propostas. A questão da criação de cargos comissionados, sobretudo no âmbito municipal,
entendendo que aquele cargo, pela sua atribuição, não poderia ser provido pela via comissionada, que é de confiança do prefeito, deveria ser mediante concurso público, e também há uma quantidade considerável de ações sobre a questão ambiental. São, a meu sentir, pela experiência do dia a dia, as matérias que mais demandam em termos de ação direta de inconstitucionalidade. Sobre essa questão da área ambiental, tem alguma ADI que o senhor poderia detalhar um pouco para nós, doutor Locatelli, que vai estar no livro? Nós tivemos uma que foi muito importante, a questão quando foi retirado o poder administrativo, o poder de polícia, de autuação da Polícia Militar Ambiental, no Código Ambiental Estadual, e se trabalhou essa afronta. Muitas vezes a gente confunde quando encaminha até para o SECOM, né, doutor Mauri, a questão da inconstitucionalidade com a questão da ilegalidade. Né? Nós tivemos agora recentemente também as ADIs envolvendo a questão ambiental da área de Restinga, né, que foi recentemente agora publicada. Então, realmente, como o doutor Blasi fala, os temas mais corriqueiros é isso relacionado à administração pública, também a questão tributária, tem alguns outros assuntos, mas nós não fizemos aqui, até seria interessante de fazer, quais eram os temas mais corriqueiros até 2007, porque até fazer aqui o registro, né, doutor Mauri, a obra em 2007 foi elaborada, criada pelo então coordenador do SECOM, doutor Gilberto Calado, que era o procurador que lá estava, e agora essa obra aqui, capitaneada pelo doutor Mauri no SECOM e com auxílio da Subinst, e fazer aqui rapidinho, não pode esquecer, de agradecer a toda a nossa equipe, né? Perfeito. A equipe do SECOM, a equipe da Subinst, que trabalharam incansavelmente fazendo esse levantamento e identificando até quando a ADI é do Ministério Público. Mas nós temos muitas ADIs aqui que são dos outros colegitimados. Eu queria fazer uma pergunta nesse sentido das ADIs, o SECOM, né? Se pudesse falar um pouquinho desse centro de apoio, ele age por delegação do Procurador-Geral de Justiça, no nosso caso agora do Dr. Trajano. É isso? Como é que funciona? O SECOM, o Centro de Controle de Constitucionalidade, ele partiu de uma sensibilidade do Procurador-Geral na época, que era o Dr. Alberton, em 2001, em que foi criado esse centro. Vejam, algo que era inovador para a época. E justamente sabendo da gravidade que é uma lei inconstitucional, se criou um órgão específico para esse tipo de função. Posteriormente, em 2004, ele ficou mais aperfeiçoado, e isso vem se passando aos anos, né? Então, o nosso dia a dia é justamente esse, atender principalmente ao Ministério Público. Então, os nossos colegas promotores de justiça ou procuradores encaminham leis ou dispositivos legais de uma lei como um todo para que a gente analise e verifique se há uma viabilidade do controle de constitucionalidade via ação direta. E aqui você vai fazer um registro, o SECOM já funciona, né, atua há mais de 20 anos, né, começou com o doutor Gilberto, e ainda é uma realidade, conhecendo a estrutura dos outros ministérios públicos, ainda não é algo corriqueiro. Então é de enaltecer esse trabalho do Ministério Público de Santa Catarina, que tem essa extensão, porque ainda os outros ministérios públicos ainda não há esse órgão próprio. Bom, você está acompanhando o podcast Momento MP, o podcast do Ministério Público de Santa Catarina, hoje falando sobre os 35 anos de promulgação da Constituição. Eu vou aproveitar a deixa aí do doutor Mauri, que atrapalhei, falar sobre um pouquinho do amadurecimento do texto constitucional, porque quando a gente vê uma Constituição fazer 35 anos, você pensa, um texto imutável, mas a gente está provando aqui de que esses órgãos parceiros, eles contribuem para a evolução desse texto, é isso? Sim. Até uma oportunidade como esta, de se estarmos comemorando uma Constituição, a promulgação de uma Constituição, já mostra como amadurecemos também como sociedade política, tanto em nível municipal, estadual e do nosso país em si. Então, hoje nós já temos uma compreensão como isso é importante. Nós sabemos do regramento, porque uma Constituição, se nós formos ver o que é uma Constituição, o que ela traz em si, é um corpo de leis? Sim, é um corpo de leis, mas que tipo de leis? Materialmente, uma Constituição, ela nasce da experiência já histórica, isso no mundo, né? Mas ela nasce no sentido de regrar o poder político. Como assim? Também limitando-o. Limitar o poder político e a construção de um corpo de proteção chamado direitos fundamentais, que é justamente voltado para todos. Por isso que se diz que é uma carta de cidadania, porque é como estar
na cidade, ou seja, cidade aqui compreendida onde nós habitamos, nosso país, nossos estados, Distrito Federal ou municípios. E o amadurecimento vem justamente disso, de nós sabermos da importância de termos esse tipo de regra, esse tipo de limites ao poder, porque o poder ele se autoalimenta, então precisa ter limitações. Para isso ocorreram as revoluções burguesas do século XVIII, né? E também modificou-se muito todo o panorama, né, da nossa organização. E Santa Catarina também a gente vê esse amadurecimento. A gente vê que o próprio povo nos procura, o cidadão hoje nos procura, e também os diversos profissionais que lidam com o direito. Então, acho que Santa Catarina está de parabéns. Eu acho que houve uma evolução mesmo nos últimos tempos das pessoas terem no seu cotidiano até algumas nomenclaturas de falar assim, isso é inconstitucional, ou a nossa Carta Magna. Isso veio para a vida do cidadão, não é isso, desembargador? Sem dúvida. E eu penso que num debate, num programa sobre Constituinte e Constituição, não se pode perder a oportunidade de fazer uma justa homenagem àquele que representou a figura da Constituinte no Brasil, que foi o saudoso Ulisses Guimarães. Todos nós acompanhamos as horas e horas em que ele conduziu com maestria, mas com firmeza, o processo de elaboração da nova Carta Constitucional, que é a mais longeva de todas, e ouvindo as instituições e, no final, nos contemplando com aquela que é conhecida e, de fato, é a Constituição Cidadã. De sorte que nós estamos aqui comemorando os 35 anos da Constituição do Estado, mas que decorre de um ano antes ter sido promulgada por ele, Ulisses Guimarães, a Constituição Federal. E aquele discurso memorável que ele fez no dia da promulgação, ele deixou enfatizado com todas as letras. Quanto à Constituição, discordar sim, descumpri-la jamais. E quando se fala em ação direta de constitucionalidade, é essa a discussão. O que está posto ali é um entendimento de que aquela lei, aquele dispositivo afronta a Constituição. E se isso for verdadeiro, não pode prevalecer. Por isso, a intervenção do Poder Judiciário, que detém esse poder para examinar e dizer sim, essa lei é inconstitucional, ou não, essa lei não é inconstitucional. E se for inconstitucional, retirá-la do mundo jurídico, ou seja, é sempre não passando mais a produzir uma efeitos. decisão muito colegiada entre as instituições, né? Não é nunca monocrática a palavra da moda. Isso é muito interessante que você falou, porque o processo do controle de constitucionalidade, de uma ação direta de inconstitucionalidade, ele é um processo democrático, porque é um compartilhamento de órgãos, instituições, que buscam analisar, não é uma reprimenda, como havíamos já dito. Por isso que ele é um processo objetivo, não há partes, não há uma acusação contra contra o órgão onde promana essa lei examinada, né? Mas é apenas uma questão de adaptação. Porque há também, nesse controle de constitucionalidade, as ADIs quando elas são improcedentes, que chancela já a constitucionalidade da lei emitida. Então nós temos que ter em mente também que é algo saudável para esse equilíbrio, porque existe também o que nós chamamos o pressuposto de constitucionalidade das normas. Significa que, em princípio, nós temos que olhar que toda norma que é editada pela Assembleia Legislativa, pelo Congresso Nacional ou pelas câmaras de vereadores, e mesmo os atos normativos editados, eles têm um pressuposto de que são constitucionais. Seguiram as formalidades, os atos formais, né? Porque se nós partirmos diferentemente, lidaremos com insegurança jurídica, porque se nós quisermos sempre pensar que uma lei é inconstitucional, isso também vai gerar uma insegurança na aplicação das leis. E isso atrapalha todos os segmentos da sociedade, econômicos, sociais, políticos, né? Então é com muito cuidado que se faz esse controle de constitucionalidade, e o órgão especial do Tribunal de Justiça de Santa Catarina o faz com muita propriedade, e a gente estamos sempre lidando com o órgão especial no SECOM, né? E os procuradores e promotores também, e temos que elogiar esse grande trabalho do órgão especial. Queria aproveitar um pouquinho, né, o doutor Mauri, professor, por isso que explicar um pouquinho mais sobre, não existe hierarquia entre os entes federados, né? Por exemplo, União, Estado, município.
Mas entre as leis, a hierarquia. Por quê? Há um sistema. Sim. Então, os entes federados, União, Estados, Distrito Federal e municípios, eles têm competências. Então, há um sistema de repartição de competências na Constituição Federal e se adapta também à Constituição Estadual. Essa repartição de competência é: cada ente tem atribuições específicas. No nosso sistema, no sistema federativo brasileiro, se diz que é uma federação por cooperação. Então, não é tão estanque como países como nos Estados Unidos, em que a federação, os entes federativos, eles têm propriedades que não se imiscuem nos outros entes federativos. O nosso há uma colaboração, há um compartilhamento de atribuições. Então, por isso que não se dá para dizer que há uma hierarquia, mas são atribuições diferenciadas. Em tese, a União é aquilo que tem atribuições gerais, os estados, regionais e municípios locais. Mas isso há todo um sistema que já está previsto na Constituição. Com referência às leis, há vamos dizer assim, um tipo de hierarquia, mas porque a Constituição ela tem a supremacia e todas as demais produções normativas elas têm que estar adaptadas ao texto, ao comando constitucional. Olha, a gente vai aproveitar aqui a experiência do desembargador Blasi no Legislativo para perguntar aquela pergunta de leigo mesmo. Como se constrói uma lei? Né? Qual é esse processo que se dá até realmente a edição de uma lei? Bom, eu quero aproveitar a oportunidade para dizer que exercer um mandato popular é algo extremamente gratificante. Primeiro, porque se representa diretamente as pessoas, a população daquele espaço geográfico. Segundo, porque, na minha experiência própria de 4 mandatos na Assembleia, eu aprendi, por exemplo, que ninguém é dono da verdade. Que uma verdade afirmada por alguém, daqui a pouco ela é contraditada por alguém, e no final, nenhuma nem outra tem razão. Talvez a razão esteja no meio da opinião de uma e da opinião de outra. Então, o parlamento é sempre uma grande escola, porque nos permite conviver com adversários, conviver com aqueles que pensam diferentemente de você, que têm tanto quanto você o direito de expressar a sua opinião legitimamente. Então, o parlamento é sempre uma grande escola. E as leis que se constituem na produção de um parlamento, eu diria que no caso de Santa Catarina, não se aplica aquela velha botada que dizia o seguinte: se as pessoas soubessem como são feitas as linguiças e como são feitas as leis, não comeriam as primeiras e nem respeitariam as segundas. Pela experiência que eu tenho do Parlamento de Santa Catarina, eu posso dizer que é formado por pessoas bem intencionadas, que representam efetivamente a população de Santa Catarina e que ali buscam expressar legitimamente o que é do desejo, o que é do interesse da gente barriga verde. E são as mais diversas as origens, né? A origem de uma lei. Há, claro, como dito pelo Dr. Mauri, uma limitação de competência de iniciativa para algumas leis. Mas a lei que mais gratifica é aquela quando uma demanda chega ao gabinete do deputado, ele a examina, vê da sua possibilidade, da sua legalidade, da sua constitucionalidade, apresenta o projeto, que tramita pelas comissões da Casa, onde na Comissão de Constituição e Justiça há um exame prévio de constitucionalidade, que se for negativo o projeto nem prossegue, nem vai adiante. E, em passando pela Comissão de Constituição e Justiça, se houver repercussão financeira, vai à Comissão de Finanças e Tributação, e, num terceiro momento, vai para uma comissão temática, se é da educação, na educação, da saúde, e assim por diante. Agora, o que mais gratifica o parlamentar é o momento em que a matéria é votada, em que a lei é aprovada,
é remetida para o governador, sancionada e se transforma efetivamente em algo concreto, em algo objetivo. Eu queria... Não, é que na verdade, eu vou fazer uma pergunta para o senhor, se o senhor quiser compartilhar uma memória afetiva, porque o senhor acompanhou, né, foi uma espécie de testemunha ocular, né, da construção da Constituição estadual. O senhor quer compartilhar com a gente? Porque o senhor era um jovem, né? Eu ia até falar sobre isso, porque vendo o desembargador Blasi falar dessa emoção que é receber esse pleito, que tem a ver com a realidade daquela sociedade, daquela vila, daquela indústria, né? Que são vários setores que procuram... algo que me marcou muito com essa experiência ocular... Só explica para o público em que momento... Meu pai era favor. Deputado constituinte em 89 e eu como é que é o nome dele? Nelson Locatelli. E eu, aluno quarta fase de Direito, era um rato de comissões, né, já querendo aprender um pouquinho. E o que me chamava a atenção era, naquela época, desembargador Blasi, o que chegava de pleitos, e eu me lembro o sofrimento que foi de conseguir um computador. Eu ficava lá vendo, tinha um computador só para atender, porque estamos falando de 89, né? E como foi compilado, tem que enaltecer até hoje esses servidores que trabalhavam lá, para conseguir, porque vinha de todas as esferas da sociedade. E a maioria dessas indústrias, dessa agroindústria, dessa questão dos direitos fundamentais, dos direitos sociais, estavam inspirados ainda pelo discurso do Ulisses Guimarães e pela Constituição Cidadã, estava aflorando, e todo mundo queria, vamos dizer assim, garantir as suas prerrogativas, os seus direitos serem consolidados em Santa Catarina. Então, o que me marcou foi isso, a avalanche de notícias, de informações, de novos artigos, de novas categorias de direito que chegavam, e como foi difícil compilar tudo isso, e os debates, né? Era muito bonito ver os debates, porque lá realmente tem isso, né? Uma diversidade de ideias e também adversários, né? Por questões ideológicas, políticas, enfim, mas que no final se construiu uma Constituição dando, né, moldando o nosso Estado administrativamente, economicamente e socialmente. E como na época eu tinha militância política, eu quero... Também dar seu depoimento... Não faço questão de enfatizar o papel do deputado Nelson Locatelli, um deputado da região oeste do estado de Santa Catarina, muito respeitado no partido à época MDB ou PMDB, que desempenhou um papel fundamental na Constituição ao lado de outros vários deputados, Salomão Ribas, que faleceu agora recentemente, Aloysio Piazza, que foi presidente da Constituinte, Neuzildo Borba Fernandes, que foi o relator originário seria Paulo Afonso Vieira, mas como ele foi convidado pelo governador Pedro Ivo para ser o secretário da Fazenda, esse trabalho acabou ficando com o Neuzildo Borba Fernandes, também já falecido, que desempenhou um belíssimo trabalho. De sorte que aqueles 40 deputados são credores do nosso apreço, da nossa consideração pelo belo trabalho que realizaram. Bom, a gente está chegando no nosso momento final aqui, a rodada final de perguntas, e a gente não pode se despedir sem pedir de cada um dos senhores que deixasse uma mensagem. O que significa para o Ministério Público, para o senhor, no caso, doutor Mauri Secon, né, que construiu essa obra, para o desembargador Blasi, que vem dessa experiência também do Legislativo, esse cume agora nesse mês de novembro, tanto do aniversário como dessa publicação. E eu queria só fazer um registro. O doutor Trajano fez um artigo, agora recentemente, e que ele diz o seguinte, né? A utopia serve para caminhar. Né? Ele utilizou de uma frase do jornalista Eduardo Galeano. E a Constituição, né, tanto a federal quanto a estadual, ela é utópica, né? Mas é utópica no sentido de que a gente tem que alcançar tudo que ali está. Então, nesse sentido, se pudesse, nessa frase final, ou de conceito final, falar um pouco dessa questão da importância da utopia para a nossa Constituição e para o nosso viver. Bem, eu acho que os povos, e talvez nós próprios, nós caminhamos com esperança, né? E quando a gente pensa em Constituição, nós pensamos sempre em ter uma sociedade melhor, algo que possa nos contribuir para a nossa vida e a vida dos demais, né? Mas eu vejo também que é um momento muito assim oportuno de estarmos comemorando esse aniversário da promulgação da Constituição de Santa Catarina, porque também uma Constituição ela serve como um espelho da própria sociedade. Nós nos vemos nela. E o que nós vemos é aquilo que nós construímos. Quando o desembargador Blasi e o Dr. Paulo falaram da Constituinte, o que foi essa Constituinte? É o poder constituinte, é o povo
fazendo a Constituição por seus representantes. Por isso é algo que, se nós pensarmos, parece poético, mas é real. Então, esse espelho que nós olhamos é um espelho utópico, mas também da realidade. Doutor Locatelli. Bem, nós, acho que nunca na civilização, na história da civilização, a gente viveu um momento como esse. Tivemos a Revolução Agrícola, a Revolução Industrial, mas a Revolução Tecnológica que a gente está passando nos últimos, principalmente a partir desse século, faz ou traz um trabalho muito grande ao legislador. Porque deve ser difícil, desembargador Blas, nos dias atuais, estar sempre se atualizando com tantas novidades. É a lei de LGPD, é a questão da diversidade, é as novas formas de trabalho, novas formas de ensino, aí a escola, a universidade gratuita, o ensino à distância, novas formas de atendimento na saúde, enfim. Então, diante dessa diversidade de temas, de novos temas, relações familiares novas, então, eu quero aqui sempre assim, enaltecer o trabalho do legislador, porque é ele que dá o primeiro passo, né, doutor? É ele que recebe o pleito e se expõe, cumprindo a formalidade e também trazendo a materialidade para a lei. E nós, né, como fiscais, vamos atuar também nesse segundo plano, nesse controle. Então, eu acho que o recado é esse, enaltecer o trabalho do legislador, de todos, como do judiciário, que também faz esse controle, mas dizer que nunca, eu acho que no momento civilizatório, nós estamos num momento tão difícil, até mesmo em razão das polarizações, né? Cada vez mais é difícil legislar num sentido comum. Esse diálogo dos adversários lá, imagino que talvez seja um pouco mais difícil hoje de chegar no consenso. Então, por isso, valorizar esse trabalho todo. E o desembargador? Bom, uma Constituição, a rigor, há uma discussão em torno dela, se uma Constituição ela deveria ser programática ou não. A nossa é. E, em ela sendo programática, ela traz consigo uma série de questões ideais que, às vezes, no dia a dia não se consegue alcançar. Nesse sentido, há uma certa utopia. E alguém já disse que a vida é uma eterna utopia, porque a utopia significa caminhar em direção ao infinito. E se você dá 10 passos, mais 10 passos faltam para chegar lá. Se você emenda mais 5, outros 5 passos faltam para chegar lá. Mas o fundamental é ter uma carta de princípios, como nós a temos em Santa Catarina há 35 anos, essa atual carta, fruto de um trabalho sério e denodado, merecedor dos maiores elogios dos parlamentares do Estado de Santa Catarina. Nós queremos agradecer e muito aqui a presença do desembargador João Henrique Blasi, que é membro do órgão especial do TJSC, também o coordenador do Centro de Apoio Operacional de Controle de Constitucionalidade, que capitaneou, não é, essa nossa nova publicação aqui da Constituição Estadual, anotada com os julgados da jurisdição constitucional catarinense, e, claro, o nosso Procurador-Geral de Justiça para Assuntos Institucionais, Paulo Antônio Locatelli. Esse foi o Momento MP, que está disponível nas plataformas de áudio, também em vídeo no YouTube, e que volta em breve com mais um assunto pertinente à sua vida, à sociedade, no qual o Ministério Público atua. Também nos acompanhe no nosso portal mpsc.mp.br. Até a próxima.